Escrever sobre o passado é mais do que um ato de recontar o que já aconteceu. Trata-se de um gesto de escuta, um mergulho nos silêncios da história, onde ainda ecoam emoções, escolhas e destinos cruzados que moldaram aquilo que somos atualmente. A nossa convidada de hoje faz isto como poucos. Escritora de romances históricos intensos e com uma sensibilidade rara, tem transformado acontecimentos distantes em histórias intemporais, onde o rigor da investigação caminha lado a lado com o poder da imaginação. Nos seus livros, o passado deixa de ser um cenário, transformando-se numa personagem e num espelho do tempo presente. Hoje vamos conversar com alguém que dá voz ao que ficou esquecido. A narrativa, a construção das personagens, o processo de escrita, a investigação. Tudo nas mãos de uma romancista que faz com que o passado saia dos arquivos para as mãos do leitor. Neste episódio, o mosteiro acolhe a escritora portuguesa Isabel Machado. Isabel Machado é uma das vozes mais marcantes da ficção portuguesa. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, construiu um percurso literário que alia o rigor da pesquisa à paixão pela narrativa, explorando figuras e episódios que moldaram o destino de Portugal e da Europa. Nos seus romances, como A Rainha Santa ou Luísa de Gusmão, devolveu a vida e a voz a mulheres e homens que desafiaram o seu tempo, revelando-nos a história através da emoção e da humanidade. Hoje, recebemos esta escritora portuguesa para uma conversa sobre o poder das palavras, o fascínio do passado e a arte de transformar a história em literatura viva. Isabel, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar este convite. É uma honra tê-la aqui comigo hoje. Eu é que agradeço, Nuno. Muito obrigada e obrigada também por essas palavras tão amáveis. Ora essa. Isabel, vamos falar aqui um pouco sobre a sua escrita e a escolha que a Isabel fez de contar o passado através dos seus romances históricos. Enquanto escritora, por que é que tomou esta decisão? O que é que a move para regressar, livro após livro, ao passado? É uma boa pergunta. Eu acho que há uma razão principal, mas vou começar pelas acessórias. Eu espero surpreender, trazer alguma coisa de novo. Quero emocionar as pessoas. Quero também, gosto de fazer questionar sobre aquilo que leem, mas eu acho que a maior motivação é mesmo a paixão pela história e a vontade que tenho de que as pessoas descubram ou redescubram o que fez parte da nossa herança e que é tão, tão importante nós conhecermos. E o mundo de hoje, para dar um exemplo, as pessoas às vezes ficam estupefactas e dizem como é possível o mundo em que vivemos, que momento terrível que nos calhou viver. Não é verdade. Até não é assim tão mau se compararmos com outras épocas, e quanto mais soubermos da história e do ser humano, porque é o ser humano que faz a história, talvez se possam evitar certos no futuro, há sempre essa esperança, não é? E a história de Portugal, que é tão rica, tem um enorme fascínio, eu própria, por essa redescoberta, porque eu também, quando faço a pesquisa, também eu própria também estou a descobrir, estou a aprender juntamente com os leitores. Portanto, essa é outra paixão e depois transformar aquilo para emocionar as pessoas, de facto. Como é que a Isabel escolhe o período histórico que vai utilizar para o seu romance? O que é que surge primeiro? É a época histórica ou a história que a Isabel vai querer contar e depois aí vai ter que abordar aquele período? Da minha obra tem sido a escolha de figuras, sobretudo. Portanto, eu faço romance histórico, mas centrado em, portanto, poder-se-á também chamar biografia ficcionada ou biografia romanceada, portanto, centrada numa pessoa. Portanto, tem sido muito pela vontade de ou trazer à luz pessoas que ficaram na sombra, ou de alguma maneira
tentar fazer alguma justiça a outras pessoas, outras são pessoas que eu admiro, noutros casos é o cruzamento da história de Portugal com a Inglaterra, que é uma coisa também que me interessa, portanto tem sido mais centrado em figuras. Portanto, não tanto, e depois as épocas, por exemplo, gosto particularmente do século XIX, já tenho 2 do século XIX, mas tenho desde o XIII ao XIX, portanto não é tanto uma escolha de época. Escrever um romance histórico é algo extremamente complexo e desafiante. Para a Isabel, quando olha para o processo de criação, ah, o que é que a desafia mais? O rigor dos factos históricos ou a verdade emocional por trás das personagens? As 2 coisas. E como é que estabelece um equilíbrio entre estes dois ah, pontos ou estes dois caracteres do próprio livro, estas duas forças que existem dentro do livro? Essa é que é a grande dificuldade, porque, é evidente que nós temos de respeitar os factos históricos. E é importante fazer uma pesquisa prévia muito longa, muito aturada, mas há o risco de nós ficarmos presos aos factos. E esse é que é o salto que tem de ser dado depois na criação literária, porque a ficção é emoção, sempre, seja histórica ou não histórica. E, portanto, nós temos mesmo de nos soltar, de conseguirmos libertar o que nós queremos mesmo dizer. Por exemplo, com grandes figuras, eu acho que há, e digo sempre isto, há o risco de o autor, e a mim aconteceu-me sobretudo no primeiro livro, com a Isabel I de Inglaterra, e era com um espião português, que esse praticamente não havia nada sobre ele, mas é uma figura real. E aquela mulher imensa da história mundial, e pode haver o risco de nós termos um temor reverencial por aquela figura. Mas se não há essa libertação, nós não vamos passar a emoção para o leitor também. Portanto, é um equilíbrio constante, de tal maneira que a pesquisa nunca me abandona. Está sempre ali, estou sempre, mas de facto temos que avançar e ir com aquela pessoa para todo o lado. Uma das coisas que se pode fazer num romance histórico é, de alguma forma, fazer uma comparação com o presente. Para a Isabel, escrever um romance histórico é visitar o passado ou fazer uma metáfora da sociedade contemporânea? É sempre fazer uma metáfora, eu acho. É claro que nós estamos a falar do passado, seja da Idade Média, o Renascimento, o século XIX, mas é inevitável, e eu acho que o facto da essência humana não mudar é que nos permite, a mim e ao Nuno, que agora também se lançou e vem no romance histórico, que nos permite entrar nessas épocas. Porque se nós não acreditássemos na verdade daquelas figuras e daquelas personagens, sejam verdadeiras ou fictícias, nós não íamos conseguir fazer o livro e não conseguíamos fazer a história passar. Portanto, essa eu acho que é a grande verdade, é que a essência humana não muda e por isso temos de entrar muito, entramos dentro de nós. Por exemplo, há pessoas que dizem, muitas pessoas dizem que os autores estão sempre a falar de si próprios, apesar de as histórias não terem nada a ver connosco, mas nós não deixamos de estar sempre ali. Portanto, nós próprios temos de ter essa empatia, e temos, não é? Onde é que nós vamos buscar a emoção? É por existir dentro de nós, de alguma maneira, uma experiência que, mesmo que não tenha nada a ver, já sentimos aquilo. Eh, Vou dar um exemplo que é um bocadinho extremo. Com este o meu primeiro romance, ainda por cima, o médico espião português da Isabel I era um cristão novo, fugido à Inquisição, português, que subiu, 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 era um homem brilhante e chegou à corte, tornou-se espião, um homem forte, mas a determinada altura é acusado de querer matar a rainha, de tentar matar a rainha, de tentar envenenar a rainha. Ele estava inocente. A rainha era a única pessoa que tinha a intuição e teve sempre a intuição de que ele era inocente. E ele é condenado à morte de uma forma horrenda, a família é perseguida a seguir e a pessoa que me apresentou o livro, que ainda por cima é uma senhora judia, e ela disse-me que ficou muito impressionada de se emocionar com a forma como aquilo foi escrito. E ela perguntou-me como é que fez para se pôr, no fundo, na pele de um judeu, eu não sou judia, na pele de um homem no século XVIII, XVI, que é condenado à morte, deve haver poucas, que é inocente.
haver poucas situações mais extremas na vida. E eu acho sempre porque é que eu consegui, ou porque é que o Nuno consegue, ou porque algures na nossa vida nós já sentimos discriminação, nós já sentimos dor, medo extremo, revolta, insegurança, esperança, tudo isso está ali misturado. E é só levar isso ao extremo. Mas é sempre dentro de nós que nós vamos buscar alguma coisa. Há pouco a Isabel referiu a importância da pesquisa e nota-se nos seus livros que o rigor histórico é uma grande preocupação. Ahm, Como é que a Isabel organiza o seu processo de investigação para um livro? Faz tudo antes? Faz durante o livro? Como é que isto se passa no seu processo criativo? Eu acho, para mim, funciona melhor fazer a pesquisa antes. Começar agora, não lhe vou dizer que faça a pesquisa toda antes e depois escreva o livro todo. Tomara eu ter essa disciplina e essa organização. Não tenho. Fui muito mais organizada nos primeiros livros, tinha uma estrutura maravilhosa, aquilo tinha hipóteses de diálogos, agora este fala com aquele. Não, agora já não faço isso. Mas, de facto, temos de ter a pesquisa primeiro, não é? Para saber não só os factos, mas para tentar perceber aquelas pessoas. Agora, por exemplo, e depois a escrita vem a seguir. Agora, a minha formação é literatura, portanto, o que me acontece, às vezes, uma coisa completamente indisciplinada é, não sei se lhe aconteceu, durante a pesquisa, há coisas irresistíveis. Estou no meio da pesquisa, às vezes é uma frase. E eu não aguento isso, não, eu tenho de escrever, mesmo que seja uma coisa do meio do livro ou de uma parte qualquer que naquele momento ainda não sei. E então não aguento e tenho que ir fazer qualquer coisa e às vezes uma frase dá um capítulo. Mas isso, portanto, isso pode acontecer, mas o ideal é fazer a pesquisa toda, depois, mas a pesquisa está sempre ali, era o que eu dizia há bocadinho. Nunca, estou sempre a confirmar até ao fim, na revisão, até já na paginação ainda estou a confirmar coisas, até porque os historiadores não dizem todos a mesma coisa. Sim, existem muitas contradições. Às vezes até de datas. Exato. Ahm, Dentro desse tópico da sua pesquisa, que fontes prefere utilizar? Cartas, crónicas, ensaios históricos, documentos académicos, arquivos? Nuno, tudo. Tudo o que houver é bem-vindo. Agora, por exemplo, para a ficção histórica, há as biografias fundamentais, ainda há bocado não lhe disse, mas quando há uma boa biografia sobre uma figura, o ideal é começar por isso, antes de ir ao resto da pesquisa, começar por perceber aquela figura. Hum, Dentro de todos os documentos que podem existir, e são muitos, às vezes, outras vezes menos, as cartas são um elemento, quando existem, não existem sempre, mas quando existem, São mais delicioso. é o mais delicioso porque as pessoas quando as escrevem, podem também estar a escrever para um primeiro-ministro ou para um conselheiro, mas e estão mais contidas, mas em geral estão muito mais soltas e nós conseguimos perceber nas cartas. Transmitem mais emoção. Claro, e percebem-se coisas nas cartas, a ligação de alguém, ou, por exemplo, Luísa de Gusmão falou há bocadinho, eu percebi nas cartas, e são cartas sempre muito pequenas, poucas frases, a paixão por aqueles filhos, como se fosse uma mãe do século XXI. Meu querido, és o amor da minha vida, não consigo viver sem ti, a minha vida sem ti não tem sentido, e isto jamais se pode ver num documento histórico ou numa situação mais formal. E as pessoas, as cartas são uma coisa muito especial. Quando existe, muitas vezes não há. Continuando ainda a falarmos sobre pesquisa, a Isabel publica regularmente já há vários anos, e tem tido livros de grande acolhimento junto do público. Como é que a Isabel faz esta gestão, nomeadamente no processo de preparação para o livro? Ou seja, ah, quando é que sabe que já pesquisou o suficiente para poder começar a trabalhar no seu livro? Normalmente sei quando sei como é que vou acabar o livro. Parece estranho, não é? Quando falo de figuras que normalmente acaba na sua morte, mas não é assim tão claro. Eu tenho de ter uma maneira de fechar o livro na minha cabeça, e às vezes começo o livro e não tenho o fim, só tenho o fim muito mais tarde. Depende, mas hum, há um momento que eu sinto, a pesquisa pode não estar toda feita. Os principais factos têm de estar. Esses têm de estar. Mas, por exemplo, há muitas outras coisas, por exemplo, visitas a lugares. É muito importante fazer visitas, por exemplo, quando é possível. Por exemplo, neste seu caso dos mosteiros anónimos é uma maravilha, não é? Porque está aqui mesmo ao lado e pode ir lá 100 vezes. Apesar de com os turistas não deve ser assim muito fácil, mas tem, Eu fiz várias tentativas, mas era difícil às vezes.
E é importante ver as coisas, até porque descobrimos muitas coisas quando estamos nos locais, e depois todo outro tipo de pesquisa, desde a alimentação, às roupas, os meios de enfim, tudo, até as paisagens. E isso pode ser complementado quando já estamos a escrever. Mas há um momento, sobretudo quando tenho, hum, digamos, a principal cronologia dos factos e quando tenho, no meu caso, a figura principal muito segura. Isto é uma coisa que eu acho importante dizer e que tem a ver com essa pergunta. É uma das coisas que mais me quase atormenta, ou em que eu hesito mais e que levo mais tempo, é descobrir a voz de cada figura principal e das outras também, das secundárias. E tendo em conta que trabalha com personagens históricas, como é que equilibra a verdade da sua verdade histórica que nós, público, conhecemos da sua personagem com a sua liberdade literária? Lá está, é estando muito segura. Eu acho que isso é que é importante, porque a plausibilidade também portanto, nós temos, quando falamos de uma figura histórica, ou de qualquer pessoa, mas neste caso nós vamos atrever-nos a escrever 600 páginas sobre esta pessoa, hum, nós temos de ter muita certeza de que, eh, ela podia ter dito aquilo, podia ter pensado aquilo. Portanto, é muito importante para mim, no meu processo de pesquisa, a coisa mais importante talvez seja o perfil, o caráter daquela figura e de todas as outras, e a forma como ela se vai expressar. Eu dou muita importância aos diálogos, também dou à descrição e à narração, mas gosto particularmente de fazer diálogos, hum, e as vozes e era isso que eu estava a dizer, eu demoro algum tempo a chegar à voz daquela figura. E muda, claro, de uns livros para os outros, não é? Venho de Luísa de Gusmão, era o anterior, não tem nada a ver com o Dom Pedro V. Dentro dos seus livros, em qual deles é que foi mais difícil conseguir adquirir essa voz da personagem? Talvez, nos 2 homens, Infante Dom Pedro, filho de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, e Dom Pedro V. Apesar de eu já conhecer este muito bem, já é um velho conhecido meu e conhecido a fundo. Mas, e não é por serem homens, é engraçado, apesar de eu nunca me esqueci que estava na cabeça de um homem, não é a mesma coisa. Portanto, também é uma preocupação, uma atenção permanente, mas porque eram 2 homens de uma erudição extraordinária, de uma inteligência prodigiosa, de uma cultura e de uma visão, portanto, tinha de haver algum cuidado, naquela forma. Mas, por exemplo, o primeiro, o infante Dom Pedro, era um homem sedutor, era um homem, que estava muito à vontade em sociedade, e o Dom Pedro V é o chamado bicho do mato. É um homem que está a um canto, um tímido, gostava de falar só com uma pessoa de cada vez, sempre muito envergonhado, sisudo, mas com um coração imenso. Falando exatamente no coração, algo que se nota nas personagens que a Isabel retrata nos seus livros é a dimensão íntima e ao mesmo tempo vulnerável e toda a humanidade que imprime essas personagens. Isto é algo que a Isabel faz de forma deliberada para conseguir chegar e emocionar o público, ou é uma característica natural do seu processo de escrita? Eu acho que é eu acho que começa tudo, se calhar, no meu próprio interesse. Eu sou assim, eu sou fascinada pela cabeça das pessoas. Eu devia ter seguido psicologia, em vez de livros ou de jornalismo ou outra coisa qualquer. Hum, para mim, o mais fascinante na história continua sempre a ser porque é que aquilo aconteceu. Em qualquer momento, até no presente, mas em qualquer período histórico do mundo, e de Portugal aqui concretamente, porque é que nós chegámos ali? Porque é que nós fizemos as coisas daquela maneira? E é sempre por causa de decisões de pessoas. E ir à procura das motivações das decisões das pessoas é aquilo que me fascina mais. E por isso, hum, talvez se note esse meu interesse na, na- na maneira como escrevo os meus romances, a dimensão humana com tudo o que há de bom e de mau, as inseguranças, os medos, os traumas, o ódio, tudo o que pode compor o amor, naturalmente, não é? A paixão, que tem muitas formas. Por exemplo, em Dom Pedro V era uma paixão imensa, mas tinha uma forma de se expressar diferente. E é tentar perceber que mesmo assim era uma paixão imensa.
uma paixão absoluta. Portanto, o que é que para esta pessoa faz sentido? Portanto, é um bocadinho estar atento ao o que é que compõe este tipo de perfil. O que é plausível esta pessoa fazer e porque é que faz aquilo? Será porque pode haver inseguranças, a infância também é muito importante, olhar para a maneira como as pessoas cresceram, a forma como se relacionam com os outros. Eu vi fascinada por isso. E tanto na figura principal como nas outras, nas secundárias. E também aí as falas e os diálogos também têm que se expressar de uma maneira diferente. E como é que, partindo de factos, de marcos, de feitos, que é aquilo que nós normalmente aprendemos sobre história quando estudamos, especialmente no ensino básico e secundário, como é que a Isabel consegue ir buscar essa dimensão emocional da figura central do seu romance? De muitas maneiras, Nuno. Tentando, quando há biografias sobre essa pessoa, portanto, fazer logo uma primeira abordagem e as escolhas que essa pessoa vai fazendo também nos diz alguma coisa, também nos dizem alguma coisa sobre essa pessoa. Portanto, os documentos que existem, às vezes, por exemplo, até os testamentos, eles doam o quê a quem? As cartas, e as cartas são muitíssimo importantes. hum, Todas estas coisas têm que ir compondo, às vezes estamos tecendo, não é? Não podemos achar que esta pessoa era intempestiva, portanto vai ser sempre. Por exemplo, agora vou falar de uma personagem que não tem nada a ver com nenhuma destas. Por exemplo, eu fiz um romance, Constança, que é sobre, é o outro lado da história de Pedro e Inês, porque é a mulher legítima de Dom Pedro I, e é sobre ela, naturalmente, e há outra figura muito importante, que é o Dom Afonso IV. E o Dom Afonso IV é o pai de Dom Pedro. E na história, ele é o homem duro que manda matar Inês de Castro. Isto é a imagem popular que todos nós temos, não é? Esta grande marca que ele deixou, apesar de os historiadores dizerem que ele foi um excelente rei e que mesmo o julgamento não foi bem assim, mas hum, eu podia escolher fazê-lo ou um homem duro, duríssimo, e a partir do princípio que ele ia ser só assim, mas depois, na pesquisa, há pontas. Por exemplo, não sabia que ele foi o primeiro rei da o único rei da primeira dinastia que não teve nem mancebas, que se saiba, nem bastardos. Tinha um casamento feliz e dedicado a Dona Beatriz. Era filho da Rainha Santa e adorava a mãe e tomou sempre as dores da mãe. Era um homem que tinha horror ao adultério, por exemplo, porque vinha marcado do seu pai, Dom Dinis, Sim. não é? E dos filhos bastardos. Depois descobre também que a sua ligação à filha era tão grande que ele declara uma guerra a Castela, ao seu genro e sobrinho, ao marido da filha, que maltratava a filha. É uma guerra durante 4 anos e ele só para a guerra quando a própria filha vem a Portugal suplicar-lhe para ele parar. Porque havia que dar conta dos mouros e a célebre Batalha do Salado. E finalmente, quando Dona Constança casa, portanto a sua nora, casa com o seu filho Dom Pedro, ele fica horrorizado quando percebe que o filho Dom Pedro se, digamos, apaixonou, amancebou com a Inês de Castro e vai defender a nora. Portanto, há muita coisa neste homem que a história nos dá para fazer uma personagem muito mais rica e muito mais interessante do que apenas o homem duro. Que mandou matar. E portanto há sempre sinais na Dentro pesquisa. destas personagens históricas que a Isabel tem retratado, há alguma personagem que a Isabel tenha reservado só para si? Há alguma personagem que a Isabel prefira só saber sobre essa personagem em vez de a incluir num dos seus romances e de a retratar? Há muitas, há Podia dar-nos muitas. algum exemplo? Mas não vou dar da história de Portugal, não quero aqui ofender nenhuma figura. Há umas que eu me interesso muito, mas sei que nunca vou escrever sobre elas. Há ali qualquer coisa que não me chama, que não me atrai, mas vou dar exemplos da história da Europa. ah, É mais fácil. Sim. Não estar a dizer: leio, mas não quero escrever sobre esta pessoa". Por exemplo, posso dar 3 exemplos, 2 bons e um de admiração. Eh, não me canso de pesquisar sobre Adolf Hitler ou sobre Napoleão Bonaparte, qualquer um dos 2 detesto, para dizer a verdade. Sim, Até acho que Napoleão tem alguma coisa, tem algumas semelhanças, mas não deixo de ter um fascínio até para perceber o que é que os levou àquilo. não deixam de ser
figuras da nossa história mundial. Portanto, há uma procura sempre de informação, não sei que nunca vou escrever, e do outro lado está, por exemplo, Winston Churchill, que é uma pessoa que eu admiro, Sim. mas sei, e que estou sempre a tentar procurar coisas, mas sei que nunca vou escrever sobre ele. Vamos falar agora um pouco sobre o papel da mulher. Mulher Isabel e mulher enquanto personagem de um livro. Ah, qual é a importância da mulher nos seus livros e a Isabel, enquanto mulher, o que é que considera que consegue transmitir aos seus livros, por exemplo, um homem terá mais dificuldade em fazer? É engraçado porque isso é aquela pergunta que eu nunca sei bem responder, que é: existe uma escrita feminina, por exemplo, não é? É mais ou menos, não é bem o que me dá a Sim, perguntar, mas sim. se uma mulher. Tradicionalmente diz-se que as mulheres têm mais facilidade de escrever sobre afetos. Eu não tenho a certeza que seja assim. Eu acho que basta olhar para a literatura mundial e ver romancistas e poetas, homens. Portanto, eu não tenho a certeza. O que é que eu trago mais como mulher? Hum, é difícil eu responder a isso, francamente. Não sei se é por ser mulher. Agora, estou mais atenta a uma coisa. Isso eu acho, talvez, se calhar, que um homem à partida. Não quer dizer que não haja homens a fazer coisas excelentes sobre mulheres. Provavelmente, por ser mulher, estou mais atenta às injustiças, por exemplo, ao papel apagado da mulher, quando não devia ser assim. Mesmo enormes figuras de mulheres que mudaram histórias de reinos, e a história é quase em rodapé. E isso, como mulher, choca-me muito, e isso acho que sim, acho que tenho muita vontade de as trazer, porque se calhar identifico-me, não é? Qualquer mulher eu acho que já se sentiu a ser mais calada, ou a medir mais os passos, ou a medir mais as palavras, até no século XXI, até na Europa Ocidental. Por exemplo, Luísa de Gusmão, ela ficou na história, a mulher de Dom João IV, a rainha da restauração, é extraordinária, e está na história por uma frase, antes rainha por um dia do que a toda a vida, ou outra semelhante a esta, que provavelmente ela nem nunca disse. Quando ela foi absolutamente determinante, não só para convencer o marido a ser restaurado no trono pelos conjurados, mas depois ele morre. E até as guerras da restauração são depois da morte de Dom João IV. E a grande batalha das linhas de Elvas deve-se a grandes comandantes, mas a decisões que ela tomou até na escolha do comandante e a pedir empréstimos lá fora e uma série de coisas. Portanto, aí como mulher eu acho que sim, que sinto essa injustiça e esse silêncio a que elas foram votadas, muitas delas, e que quero trazê-las para cima. Pegando um pouco nessa injustiça, não só das personagens femininas, mas em geral, acha que a literatura pode ser uma forma de corrigir o modo como a nossa história é lembrada, a nossa ou do mundo? Qualquer uma. Corrigir, não sei, só Esclarecer. tenho Esclarecer. dúvidas sobre essa palavra, e vou dizer porquê. Porque eu acho que eu não concordo quando se diz que o romance histórico ensina história. E não é que não ensine, não é que não, ou melhor, não é que não se aprenda muito num romance histórico, mas tem algum pudor de dizer isso. Portanto, a história aprende-se com a história. E evidentemente, e nós fazemos toda a pesquisa e portanto, esse papel continua a caber à história. O que eu acho sim, e compreendo a sua pergunta, é que o romance histórico pode abrir perspectivas, pode mudar percepções. Hum, isso é verdade, porque eu acho que a história tem a ganhar, isto é o que eu acho, a história tem a ganhar em olhar mais para as pessoas, e tentar perceber mais porque é que elas chegaram ali. Eu acho que até a historiografia anglo-saxónica, por exemplo, já faz isso há muitos anos. Eu acho que a portuguesa, os historiadores mais recentes já falam muito da pessoa também. Não como no romance histórico, evidentemente, é diferente. Mas, portanto, eu acho que nós aprendemos com a história, mas pode ser que a história também aprenda alguma coisa, ou se influencie alguma coisa com o romance histórico, introduzindo aspectos que eu acho que chamam mais as pessoas para o conhecimento desse passado, não é? Acha que um escritor pode ter um papel, na guarda da memória coletiva? Ah não, um escritor, qualquer escritor, acho que sim. Ai, absolutamente, acho que sim. Imagino que se não houvesse livros, nós estávamos às escuras todos, não é? Portanto, eu acho que sim, o escritor, histórico ou não, acho que tem um papel fundamental.
E a Isabel sente responsabilidade ética por reconstituir a história de figuras como Dom Pedro V, por exemplo? Sim, não sei se é ética, mas que sinto, uma enorme responsabilidade, uma enorme vontade, sim. Porque mostrar, em toda a sua dimensão, Dom Pedro V, por exemplo, é uma figura para mim muito especial há muitos anos. Eu há muitos anos que sabia que haveria de um dia escrever sobre ele, porque descobri na pesquisa de um outro livro, que foi sobre a Rainha Vitória, e fiquei fascinada pela inteligência, pela visão, pela complexidade do caráter, precisamente. Hum, e acho que, claro que sim, acho que as figuras ficam muitas vezes marcadas e na memória popular associadas a uma coisa. Este é o temerário, aquele foi o reconstrutor de Lisboa, o Dom Pedro V foi muito inteligente, mas há tanta coisa que não se sabe e que eu acho que quero resgatar e sinto essa responsabilidade quando tenho alguma admiração ou quando acho que estou demasiado na sombra ou quando às vezes as coisas podem, eu acho que podem estar um bocadinho enviesadas. Isso também confesso que às vezes eh, e já aconteceu no livro do Infante Dom Pedro, por exemplo, que eu acho que ele ficou na sombra do seu irmão Infante Dom Henrique e isso foi uma coisa que me chocou imenso na pesquisa, descobrir algumas coisas sobre o Infante Dom Henrique, por exemplo, e aí não fui capaz de calar e apresentei-o de uma determinada maneira, que se não tivesse feito a pesquisa, se calhar não tinha chegado àquelas conclusões. Portanto, às vezes sim, sou quase impelida a fazê-lo. Em termos literários, o que é que considera que a história portuguesa tem para dar e para revelar ainda aos leitores da nossa sociedade, os leitores de hoje? Eu acho que tem tudo ainda, tudo. Nestes quase 900 anos, lá está, se calhar porque estou a falar como romancista, mas a própria história também não é uma ciência exata, não é? Eles estão sempre a descobrir coisas novas, novas interpretações, novas conclusões, e então no romance histórico, na ficção, acho que se pode voltar muitas vezes e a história também, à mesma época, e são livros sempre diferentes, não é? Portanto, acho que está tudo em aberto ainda. Vamos falar agora um pouco sobre o seu trabalho enquanto escritora, não propriamente como escritora de romances históricos, como romancista histórica, mas como escritora. Para si, o trabalho enquanto escritora é um trabalho de introspeção ou disciplina? As 2 coisas. Gostava de ter mais disciplina, introspeção não falta, mas a disciplina é muito importante. Eu acho que não há escrita sem disciplina. Eu não Sim, sabe sei, sabe sei. isso sabe isso muito bem. Quando as pessoas, dizem: "Ah, a inspiração", certo, é claro que temos dias mais inspirados do que outros, e por isso é que reescrevemos e deitamos tudo fora e voltamos a mexer nas coisas. Mas a inspiração, força-se, não é? É trabalho. Existe um ritual no seu processo de trabalho, como por exemplo um horário, um ambiente preferido para escrever, leituras que faz antes de começar propriamente a redigir o texto? Como é que é um dia normal da Isabel escritora? Olha, a primeira regra é silêncio. Silêncio mesmo. Eu não consigo escrever em cafés, adorava conseguir escrever no café, no autocarro, no comboio, no meio do não consigo, nem sequer com música, palavras nem pensar, porque eu tenho que ouvir, não sei se lhe acontece, mas eu tenho de ouvir, a língua tem música, a língua tem muita musicalidade, portanto, eu não consigo conceber estar, por exemplo, a ouvir uma canção, não é, que tem letra, acho que ficava completamente baralhada. Já experimentei ouvir só música e mesmo assim vai interferir. Portanto, silêncio é a primeira coisa. Depois, hum, teoricamente, eu funciono melhor de manhã. Sou uma pessoa que gosta de manhã, tenho mais energia de manhã, Compreendo-a bem. eh, e os escritores normalmente dizem de noites fora. Não, eu compreendo muito bem. Eu gosto, portanto, eu sei que funciono melhor de manhã, mas às vezes, portanto, esse é o meu ritual ideal, é levantar tipo às 7 da manhã e passado um bocadinho estar já a escrever, isso é ótimo. Mas também descobri, já há muitos anos, que a noite, é muito inspiradora. Claro que eu depois não é o meu ritmo biológico natural, mas sabe Deus, quando estamos próximos de um prazo para entregar um livro, é manhã, tarde, noite e o que for preciso, não é? Exatamente. E à noite, à tarde é o que eu gosto menos. Portanto, manhã, silêncio, absolutamente. Eu acho que são as coisas. E ter a pesquisa sempre à mão, isso é fundamental. Estar tudo por ali, portanto, é um bocadinho caos. A Isabel tem uma carreira já muito consolidada. Que conselhos daria a um jovem escritor que quer escrever um romance histórico? Ler romance histórico.
Eu acho que é o único conselho que se pode dar. Não sei se concorda? Concordo, concordo. Acho que é fundamental. A leitura é fundamental para escrever. E então, neste género, É acho ler, que sim. ler romance histórico. É a única maneira de. É como aprendemos, não é? E depois de tantos livros que a Isabel já publicou, o que é que ainda a surpreende? O poder da palavra ou o silêncio que está subentendido dentro das palavras? As duas coisas. Porque há muitos silêncios nas palavras e o silêncio está cheio de palavras também, na literatura ou na vida. As duas coisas. A Isabel publicou recentemente Dom Pedro V, O Bem Amado. É o seu livro mais recente. O que a levou a escolher este homem especificamente? Já disse que foi uma personagem com o qual se cruzou no decurso de outro romance e um homem notável, mas também muito introspectivo. O que o levou a abordar Dom Pedro V, e o seu casamento, fundamentalmente? O casamento, sim, o casamento é muito importante. O livro, primeiro sim, a admiração por Dom Pedro V e a vontade. Eu queria muito que eh, os leitores portugueses soubessem que houve um governante com a idade dos 18 aos 24 anos, uma tragédia, que se deu da forma como ele se deu. Eu não conheço nenhum caso em Portugal e na Europa de um governante, de um rei, que tenha dado mais de si com sacrifício absoluto da sua vida. Portanto, eu acho que isso é uma história muito bonita. E principalmente numa época em que nós estamos muito descrentes, ou as pessoas, muitas pessoas estão muito descrentes dos seus líderes e dos governos e de tudo, e é importante lembrar que os líderes e os governantes têm uma vida difícil, seja em que altura for, mas este homem, de facto, deu tudo por tudo. Portanto, eu queria muito falar dele, e dá-lo a conhecer às pessoas. Acho que é um rei fundamental para se conhecer. E deixou, além disso, deixou grandes. A Faculdade de Letras foi criada por ele, concebida, paga. O, este- o Hospital Dona Estefânia, evidentemente, todo concebido, a própria ciência, indústrias, forças armadas, enfim, ele interessava-se por tudo. Depois, a história de amor com Dona Estefânia, também dei muita importância, porque ela foi, o- para já, foi a única felicidade que ele teve na vida, foi esta paixão imensa. Eu fui a Düsseldorf, portanto, o livro não é contado a duas vozes, mas Dona Estefânia é uma presença desde o princípio. O leitor acompanha quando ela ainda está em Düsseldorf, vai perceber porque é que ela é tão ligada às crianças, porque é que ela é tão ligada à educação, porque é que ela é tão ligada aos pobres. Portanto, tudo isto tem a ver com a cidade de Düsseldorf, que era uma cidade pioneira já naquela altura, no meados do século XIX, onde Florence Nightingale estudou, em 9 antes de ser conhecida, por exemplo, onde as crianças não estavam nos hospitais com os adultos, é por isso que ela traz essa ideia, embora ela morre só com essa ideia, um sonho, e é depois Dom Pedro V que vai implementar e lançar esse hospital. É uma história de amor muito bonita, e também gostei de trazer essa parte. eh, o amor tem muitas formas. E, como em tudo, eu acho que nós, padronizamos as coisas, naturalmente que o amor deve estar associado ao desejo. Portanto, é normal que isso não era o caso com Dom Pedro V. Eu começo o livro com uma frase dele sobre o desejo. Eu encontrei, achei fascinante, porque toda a gente diz que ele não tinha desejo e, enfim, há alguns indícios que dão a ideia que o casamento não foi consumado, hum, mas ele diz que os reis têm desejos como todos os outros homens. Eu transcrevo isso no início do livro, mas depois ele explica é uma frase um bocadinho grande, mas ele depois diz, mas também, e tem os meios para satisfazer todas essas paixões, mas também é preciso lembrarmos que eles têm a maior influência do exemplo. E isto eu acho que explica muito deste amor sublime, é um amor sublime ao mesmo tempo, obsessivo até, e ele, poder-se-á pensar, era platónico, portanto, de longe não, ele vivia agarrado a ela, portanto, fisicamente, porque tinha naturalmente uma imensa carência afetiva, porque é o período romântico, e isto também é importante. Eles vivem os dois no auge do período romântico, e os autores do romantismo também cantavam muito o amor casto. E a mulher é um bocadinho elevada ao culto da Virgem Maria para muitos autores. Portanto, há naturalmente ali uma confusão, e depois eu acho que ele se reprimiu.
hum, e hoje a psicologia sabe que a angústia, o stress continuado, há muito mais casamentos sem consumação do que nós pensamos, além de eles serem muito jovens, portanto conheceram-se assim, portanto há ali uma série de bloqueios, não é? Como se diria hoje, que fazem com que ele tenha, e também só tiveram casados 14 meses, portanto até esta história de amor é fascinante para contar, porque é diferente. Há pouco falámos sobre o processo de preparação para o livro. Neste caso particular de Dom Pedro V, o Bem Amado, em que momento da sua pesquisa é que Isabel percebeu que tinha encontrado o fio narrativo que iria sustentar o livro e a voz, como referiu há pouco, de Dom Pedro V? Recorda-se disso ainda? Este livro foi um bocadinho diferente dos outros porque o fio condutor, como eu já tinha estudado tanto sobre ele há 12 anos, quando fiz a primeira versão da Rainha Vitória, ele era uma figura secundária, mas eu fiquei tão fascinada, pus-me a ler a correspondência toda, portanto, como se fosse uma personagem principal. E desde esse momento eu soube, eu vou escrever sobre este tema. Portanto, o fio condutor que é a sua luta, a sua, a sua frustração, o seu desespero pelos vícios de Portugal, pela corrupção, pela preguiça, pelo atraso e depois também a sua carência afetiva. Portanto, isso eu tinha mais ou menos na minha cabeça. Neste livro, hum, a voz foi a forma dos diálogos, demorei mais algum tempo e eu só sei quando começo a escrever sobre, não é o fio condutor, mas a voz é pela tentativa. Eu Ele fala, diz isto, eu gosto, não gosto. Isto, diz-me que é o Dom Pedro V que eu acho que é, e portanto é muito por tentativas, e depois há uma altura, que estamos já completamente à vontade, também nisso, na fala dele. O título de Dom Pedro V, o Bem Amado, transmite, a meu ver, simultaneamente ternura, mas também alguma melancolia. Pelo menos é a sensação que eu tive quando peguei pela primeira vez no livro. Só pelo título, Só pelo título. tem muita razão, e viu muito bem o Nuno. Talvez pelas cores da capa, não sei, que é lindíssima, por acaso. O que é que significa este título para si? Esse título significa muito. O Dom Pedro V tem uma série de cognomes. É o Esperançoso, é o Muito Amado, é o Bem Amado, até alguns o Rei Santo, porque ele era muito amado pelo povo. E daí, talvez dos reis mais amados que se possa imaginar. A mim transmite-me imensa ternura, sim, mas transmite-me tristeza, transmite-me uma imensa dor, para dizer a verdade. Hum, uma angústia muito grande. Palavra de honra, eu sofri com esta personagem, já tinha sofrido a escrever a Rainha Vitória, era só um bocadinho, de tal maneira que eu não conseguia matar. As minhas filhas perguntavam todas as noites se eu já tinha matado o Dom Pedro V. Eu não conseguia, no livro da Rainha Vitória. Agora, este livro acaba com a morte dele, foi um bocadinho mais fácil do que da primeira vez, mas há uma dor. Eu acho que é difícil não se ler este livro, qualquer português, sobretudo um português naturalmente, que lê este livro e que não se identifique com esta frustração deste homem, hum, e que sinta: "Oh meu Deus, porque é que ele não reinou durante 40 ou 50 anos? Que falta que fazia uma pessoa com esta visão para a educação, para tudo, esta pessoa tão ligada". Ele tinha um problema, ele detestava as elites portuguesas. Portanto, ele não era uma pessoa de convívio fácil, não que ele fosse às vezes pensa-se que uma pessoa que não gosta de convívio é uma pessoa arrogante. Não, não era arrogante, era uma pessoa até pelo contrário que falava, mas podia parecer arrogante porque era sério, nunca se ria, mas ao do povo transformava-se, mas falava-se sempre muito serenamente, não tinha ataques coléricos, fervia por dentro, mas dava-se ao povo com uma ternura imensa, mas sim ternura, eh, melancolia, tristeza, frustração, dor imensa, dor imensa. Isabel parece muito ligada a esta história de Dom Pedro V. Quando estava a escrever o livro e agora que ele já está editado, há algum detalhe histórico, algum momento do livro que a comova ou que a tenha comovido de forma especial? Houve vários. Quando ele conhece aos 16 anos uma pessoa que vai ser o substituto do seu pai, que é o príncipe Alberto, marido da rainha Vitória, que é o seu maior amigo e o principal conselheiro, o seu segundo pai, quando ele descobre aquela pessoa tão metida para dentro e o pai não lhe ligava nenhuma, o Dom Fernando II, depois da morte da mãe, Dona Maria II, desligou-se muito dos filhos, não dava apoio nenhum ao filho rei,
apesar de não poder reinar ainda aos 16, mas ele sentiu essa distância, porque ele era extremamente afetivo, Dom Pedro V, apesar de não mostrar, mostrava muito poucas pessoas. Portanto, há esse momento, o encontro em Inglaterra e a descoberta. Depois, acho que a morte da mãe, claro, Dona Maria II, mas comove-me particularmente também o encontro com Dona Estefânia, e quando ele fica rendido, hum, logo nos dias seguintes, fica obcecado ao ponto de não a conseguir largar, essa descoberta e tentar perceber o que ia na cabeça dele, que fica aos pés dela completamente, né, ela não conseguia sequer sair da vista dele, já ficava, cheio de saudades e a sofrer tudo isso. A morte de Dona Estefânia é uma coisa muito dura, tentar transmitir o que ele possa ter sentido, e a morte dele. Para fecharmos, Isabel, o que gostaria que os seus leitores descobrissem sobre o Dom Pedro V e também sobre Portugal em geral? Que Portugal é um país que vale muito a pena, que não devemos desistir, que o Dom Pedro V desesperou, como muitos já desesperaram, mas é um país do qual devemos ter um orgulho imenso, apesar de desesperarmos todos os dias, eu desespero todos os dias, e imagino que o Nuno também, com muitas coisas e muita gente, mas estamos aqui há 900 anos, é um país pobre, isolado, não tinha contacto com outros povos e consegue sempre reinventar-se. É um povo com muita determinação, capaz de muita resignação também, às vezes devia mexer-se um bocadinho mais, mas tem uma grande capacidade de regeneração, e Dom Pedro V acho que representou, apesar de dizerem que ele era, alguns dizerem alemão de físico, era lindíssimo, já agora também é uma coisa que também é importante. Alemão de físico e de feitio, eu acho que ele tinha um lado muito português, que era esta angústia permanente que nós todos carregamos de alguma maneira, mas acho que quer Dom Pedro V, quer Portugal são duas coisas muito boas. Isabel, muito obrigado, muitos parabéns pela sua carreira e obrigado por se juntar a este projeto e obrigado pelas suas palavras. Eu é que agradeço, Nuno, foi uma honra mesmo. Obrigado. Há escritores que descrevem o passado e há outros que o fazem respirar de novo. Isabel Machado pertence a essa linhagem rara, capaz de encontrar nas entrelinhas da história o que os factos sozinhos não dizem: a fragilidade, o sonho, o silêncio e a ternura das vidas que o tempo quis esquecer. Hoje ouvimos Isabel falar com a mesma serenidade com que escreve, entre o rigor da investigação e a delicadeza da emoção. Mostrou-nos que criar um romance histórico não é um exercício de memória, mas um ato de amor, um gesto que devolve humanidade àquilo que o tempo cristalizou. Em Dom Pedro V o Bem-Amado, Isabel Machado recorda-nos que até os reis mais distantes tinham corações vulneráveis, perguntas, medos e uma sede infinita de compreender o mundo. E talvez seja essa a força da literatura, lembrar-nos que a história somos nós, em todas as eras, a tentar ser melhor do que fomos. Eu sou o Nuno Pomoceno e este foi mais um episódio de O Mosteiro. Obrigado por nos acompanhar e até à próxima de viagem, da preferência na companhia de um bom livro. Pressão total, stress total agora. Agora não vou conseguir. Agora é que se vai enganar. Toquei no microfone, pois foi, repara. Ai, deve ser isto, espera, é que isto caiu. Já estou a falar muito, quanto tempo é que temos? Entre o rigor da investigação e a delicadeza da emoção. Oh não. Entre o rigor da investigação e a delicadeza... Epá! Mas isto é mesmo típico. Delicadeza. Agradeci mal. Essa agora foi. Mas quero que eu... É muito boa.